Glória a Deus. Eu quero com muita alegria chamar esse moço de Deus, pretinho que nem eu, da Baixada. E Deus tem usado ele. E é muito bom tê-lo aqui, pastor Renan Lopes. Daqui a pouco tem Martinha e Pets Magno Ribeiro. Meu Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Em todo tempo o Senhor é bom, e infinita é a sua misericórdia. É muito bom estar com vocês aqui essa noite, senhores e senhoras, tendo a graça e o privilégio de participar desse banquete espiritual. A esse corpo seleto de vitoriosos em Cristo Jesus. Seja Deus louvado pela sua vida. Quero dizer, é muito bom e é um motivo de gratidão subir este altar, e ser testemunha ocular do legado e da história que está sobre este altar. Que Deus em Cristo abençoe o líder dessa casa, deste ministério, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete. Que Deus continue abençoando essa família. Pastor Silas é um embaixador do reino aqui na nossa nação. E para mim é uma realização estar aqui. Deus possa abençoar pastor Odilton, pastora Josiane. Deus também abençoe. Pastor Liel, obrigado por essa oportunidade. Só o céu para lhe retribuir o que o Senhor está fazendo por mim. Deus abençoe a sua vida. Queridos, eu estou acompanhado da minha digníssima esposa. E eu não estou vendo ela. Ah, meu Deus, está escondida. Está sentadinha, escondidinha, né? Vem cá. Deixa eu te apresentar. Vem, rápido. Vem cá. Nós estamos grávidos, né? Estamos com 6 meses. Vem cá. Se existe uma definição de graça, esse sou eu, né? Deus abençoe sua vida. Está ali quietinha ali. Daqui a pouco marcha, pula, roda. Ela já mexeu muito aí. Te amo, viu? Deus abençoe. É linda. Deus, quando quis me abençoar, Deus me deu a minha esposa. E existe um contraste. Renan antes do casamento e Renan depois do casamento. Deus te abençoe. Viu? Te amo. Tá, glória. 1 ano e 6 meses, né? Isso é top. Queridos, eu estou também acompanhado da minha família. Eu vim com a caravana de fogo, né? Meu pai e minha mãe, cadê? Fica de pé aí, meu Deus. Fica de pé, meu. Ô, mulher, fica de pé também. Deus abençoe. Irmãos, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu liguei para eles na hora. Falei, eu quero vocês comigo lá. Aí meu pai e minha mãe, não tem como, porque vai ter almoço sábado de manhã na igreja. Sexta-feira já fica naquela correria para almoço. Eu falei, não importa, a senhora vai. Eles são dirigentes de uma congregação lá em Campos Elíseos, do campo de Jardim Primavera. E meu pai, eu vou trabalhar de manhã. Eu falei, o teu trabalho é lá do lado da igreja. Trabalho aqui em Vicente Carvalho, na CGDB ali. Aí mamãe veio e falou, vamos ficar tudo ligado. E tá tudo certo. Deus abençoe, amo vocês, tá? Gênesis capítulo 7, por favor. Serei muito fiel ao tempo que me foi proposto. Gênesis capítulo de número 7, por favor. Gênesis capítulo de número 7. Apenas o primeiro parágrafo. Gênesis capítulo de número 7. Apenas o primeiro parágrafo. Quantos acharam o texto? Diga, vitória em Cristo. Está escrito assim:
E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante desta geração. Você diz amém? Todos nós conhecemos a história do patriarca Noé. Noé é um dos maiores ícones de graça, fé e obediência da Bíblia Sagrada. E para que possamos entender as lições de Deus no texto, eu quero compartilhar o teu coração. Existem alguns pontos na introdução que precisamos observar. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Após a criação, Deus traz, ou durante a criação, Deus traz à existência aquilo que não existia, utilizando o poder da palavra, utilizando o poder do verbo. Versículo 3, e disse Deus: haja luz. E tudo que não existia, passou a existir pelo poder da sua palavra. Após a criação, Deus forma o homem. Gênesis 1, versículo 26. Formando o homem, Jesus coloca o homem no Éden. E o capítulo de número 12, versículo 18, diz que o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma adjuntora, porque ele não pode ficar sozinho, né? Não foi o homem que pediu a Deus uma mulher, foi Deus que achou por bem não deixar o homem sozinho. Então, mulheres, sintam-se privilegiadas. Vocês são presentes de Deus na vida de alguém. Deus constitui a família no Éden. Adão e Eva são progenitores da humanidade. Deus forma a família no Éden. E o capítulo de número 3, o pecado entra na humanidade por conta de uma porta de legalidade chamada desobediência. Quando o pecado entra na humanidade por conta da desobediência do homem, na medida em que a humanidade ia se multiplicando, o pecado e a maldade também se multiplicava. O capítulo de número 6, que obviamente antecede o capítulo que lemos, nos informa 3 verdades que diz respeito à humanidade nos dias de Noé. Primeira verdade, versículo 5: na terra tem maldade. E quem está definindo a maldade generalizada da humanidade é o próprio Deus. A terra está tomada de corrupção. Existe uma apostasia universal que toma conta de toda a humanidade. E por conta desta maldade generalizada, entra a segunda verdade, versículo de número 7. Versículo de número 6. Deus se entristeceu ao ponto de se arrepender de fazer o homem. O coração de Deus está tão entristecido, Deus está arrependido de fazer o homem, e por causa disso entra a terceira verdade, versículo 7. Deus determinou: eu vou exterminar a raça humana. Se o capítulo 6, versículos 5, 6 e 7 nos traz 3 verdades negativas, versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E o que faz Noé ser alcançado pela infinita graça e misericórdia do Senhor? 3 características. Eu disse quantas características? Primeira característica: se na terra tem maldade, a maldade da terra não interferiu no caráter de Jó. O texto diz: ele permanecia justo. Primeira característica.
Segunda característica de Noé: mediante a uma sociedade corrompida, Noé permanece íntegro, porque a corrupção da humanidade não influenciou na integridade de Noé. Terceira característica que faz com que Noé alcance a graça e a misericórdia do Senhor: o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. E o texto afirma, capítulo 6, versículo 9: e Noé andava com Deus. A terra estava tomada de maldade e de corrupção, mas Noé andava com Deus. A humanidade já havia sido condenada por Deus, mas Noé andava com Deus. As características de Noé fez com que ele alcançasse a graça, a misericórdia e o favor de Deus, a ponto de Deus olhar para Noé e dizer: estabeleço contigo um pacto, eu faço contigo uma aliança. Qual? Todo mundo na terra morre, menos você, a tua casa e a tua família. Renan, e para Noé e a sua casa sobreviver, o que é que Deus faz? Versículo 14, 15 e 16 do versículo 6, Deus entrega na mão de Noé um projeto. E eu, Renan, denominei o projeto como o projeto do livramento. Diga para alguém: o projeto do livramento. Deus dá na mão de Noé a planta de um projeto. Versículo 14: e Deus disse a Noé: fazei para ti uma arca, ou construa para ti uma arca. Aí dentro da planta do projeto, Deus diz: coloque compartimentos na arca e betume a arca por dentro e por fora. Deus dá as medidas da construção e Deus dá algumas observações. Por exemplo, só coloca uma porta e uma janela pequenina de aproximadamente 1,5 metro. Só que o que eu gosto no texto é que a palavra de Deus para Noé, ao entregar a Noé a planta do projeto, é: construa, construa, construa. Mas espera aí, Renan, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, Deus faz todas as coisas na hora que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é Deus, e a sua majestade dura para todo sempre. Deus não poderia dar um haja para Noé e dizer: haja uma arca, e a arca aparecer. Só que eu aprendi com a Bíblia que Deus só deu haja uma vez na história para nunca mais. A única vez que Deus traz à existência o que não existia foi em Gênesis 1. Quando Ele disse: haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja terra seca, houve terra seca. Haja luminares, houve luminares. Haja peixes e aves, houve peixes e aves. Haja animais e houve animais. E tudo que não existia passou a existir. Só que depois da criação, tudo que Deus faz, Ele se utiliza de uma matéria-prima. Até para fazer o homem Ele não criou, Ele formou. Por quê? Porque Deus forma um homem do pó da terra. Então não tem a possibilidade de Deus dar um haja para Noé. Pregador, por quê? Porque se Deus desse um haja para Noé, seria muito fácil para ele e para sua casa sobreviver à humanidade já condenada. Só que Deus não dá um haja para Noé, porque o projeto que Deus dá a Noé o obriga a trabalhar. Quem vai construir é você. Projeto sou eu quem dou, mas quem trabalha para o projeto existir é você. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Não, eu vim para a vigília da resposta. Eu vim de carro, vim de Uber, vim a pé, vim de trem, vim de metrô. Eu vim por quê? Porque hoje é o dia da minha vitória. Eu creio nisso. Só que nós pentecostais achamos que colocaremos Deus na parede e Deus é obrigado a fazer aquilo que você determina que Ele faça. Segura. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Quer conquistar sucesso no projeto que Deus te deu? Trabalha. Quer
negócio acontecer, trabalha. Quer sobreviver, trabalha. O trabalho de Noé é o que vai garantir para sua casa a sobrevivência. Outra observação que é muito importante: quem vai ter que participar direto da construção com Noé? A sua família. Seus filhos vão ter que o ajudar. Até as noras entram no bolo. A esposa de Noé, e detalhe, a esposa, os filhos estão ajudando, mesmo sem entender. Pregador, por quê? Porque Noé foi quem pregou salvação para sua casa. E quem Deus falou a respeito do projeto não foi para Sem, nem para Cã e nem para Jafé. Para quem Deus falou a respeito do projeto não foi para a mulher de Noé e nem para as suas noras. Quem Deus falou a respeito do projeto foi para o próprio Noé. E vai ter horas que no projeto de Deus a tua filha não vai entender, a tua esposa também não vai compreender, alguém que está perto de você não vai entender. Só que mesmo não entendendo, eles participam. Pregador, por quê? Porque não adiantaria Noé querer salvar a humanidade se ele não tem capacidade de salvar a sua casa. Então primeiro ele vai trabalhar com a sua família. Por quê? Porque o projeto inclui a sua casa. É por isso que Noé fica 1 ano confinado na arca, com a mesma mulher, com os mesmos filhos e com as suas noras. Pregador, por quê? Porque projeto que te afasta da tua casa e da tua família é proposta do diabo. Alguém ali entendeu? Projeto que te afasta da tua família não é projeto de Deus, é proposta do diabo. Então a família de Noé vai participar diretamente do projeto que Deus dá a Noé. E como toda pessoa, ao receber a planta de um projeto, ele ou ela precisa analisar algumas coisas dentro do projeto. Aí eu imagino Noé dizendo: rapaz, que medida é essa? Porque são 130, 150 metros aproximadamente de comprimento. Aí 23, 25 de largura, 15 de altura, equivalente a 3 compartimentos, a 3 setores, a 3 andares. Aí eu imagino, isso aqui é pensamento meu, Noé dizendo: Deus, para que uma arca tão grande? Se só 8 pessoas, pelo que eu contabilizei, vai entrar na arca. Porque o Senhor disse que ninguém escapa da maldade. A terra está tomada de corrupção. Não é melhor fazer um negócio pequenininho, mais luxuoso para mim e para minha família? Aí eu imagino Deus olhando para Noé e dizendo: quem disse que é só você e a tua família que entra? Ué, mas a terra já não foi condenada? Noé, quem participa do projeto não é você que escolhe, sou eu que determino. E gente, era para dar ibope em Deus, sabe por quê? Porque começou a chegar pares e pares de animais. Para mim é uma das maiores manifestações de graça da Bíblia, está aqui. Por quê? Porque Deus disse: em pares vai colocando todos os animais para dentro. Por que Noé tem que colocar todos os pares de animais para dentro? E não é ele que escolhe quem entra, é Deus que envia. Por quê? Porque se Noé fosse escolher, ele separaria cobra, separaria escorpião, separaria aranha, separaria os peçonhentos. Ele só escolheria o que ele gosta, ele só escolheria o que ele acha que é melhor. E a graça não foi... Meu Deus, meu Pai, a graça é um mistério, porque não é você que escolhe, é quem a graça libera. Não é porque se você escolhesse, você escolheria os melhores, você escolheria os maiores, mas a graça disse: vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, entra todo mundo. E agora, ai Jesus, agora olhe para cá e prepara. Noé não escolhe, é Deus que envia quem entra. Se quem está dentro já não compreende, imagine quem está fora. Quem está fora está dizendo que esse Noé é doido, rapaz. Esse camarada está primeiro construindo um negócio desse tamanho. Primeiro, esse cara nem engenheiro é, arquiteto muito menos. Nunca vi ele em construção civil nenhuma. O cara é arador de terra, agricultor, e está construindo um negócio desse tamanho. Porque Deus é assim. Deus sempre vai te entregar um projeto, e antes de entregar, Ele vai te capacitar para a realização do projeto. Noé não era arquiteto, não era engenheiro, não manjava de construção, mas Deus disse: pega e trabalha.
acha que nós que estamos aqui tínhamos alguma capacidade ou méritos próprios para estar aqui? É claro que não, meu filho. Mas Jesus olhou para você e disse: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu te capacito. Aí não, vem comigo, vem comigo. Quem está de fora está dizendo: Noé está enchendo a arca de bicho. E até então, para quem não entende, encher a arca de animais, porque é todos os tipos, puros, impuros, é todos. Encher a arca de bichos é a mesma coisa que encher a arca de coisas insignificantes. Renan, prova. Até então não havia comido carne. Por quê? Porque Deus só liberou comer a carne depois que Noé saiu da arca. Nem vinho existia, porque foi Noé que cultivou a vinha, se embriagou com ela. Então, para quem está de fora, encher a arca de bichos é encher a arca de coisas que não prestam. E eu não sei se você vai pegar, mas tem horas que para Deus é melhor você andar com gente que para alguém não presta do que colocar para dentro quem Deus determinou que não participa. Ou Noé vai se rebelar contra Deus, então não coloca ninguém, deixa que Deus manda. Lembra da síndrome de Saul? Deus disse: vai lá nos amalequitas, mata todo mundo. Eu vou exterminar os amalequitas da terra. Aí Saul pega 200 mil homens, chega lá, vai matando todo mundo. Quando chega na vez de Agag, ele diz: não, vou matar não. Por quê? Porque as outras nações vão olhar para Israel e vai dizer: aqui em Israel a gente transforma reis em escravos. Aí ele olhou para os gados e disse: rapaz, não vamos queimar isso não. Não vamos matar esses animais. Não vamos queimar os tesouros. Vamos levar como despojo de batalha. Aí quando ele vem entrando em Israel com os despojos e com o rei, Deus gritou e disse: Samuel, vai lá. Por quê? Porque já é errado dar vida para aquilo que Deus mandou matar, que dirá trazer para a nação santa aquilo que Deus condenou. Renan, prova isso aí. Samuel chegou lá quebrando tudo e disse assim: Saul, Deus te reprovou, Deus não te quer mais, a unção foi retirada da tua cabeça. E detalhe, ele vai colocar alguém no teu lugar. Não, eu vim para sacrificar. Deus não se deixa ser levado por sacrifício. Sacrifício sem obediência não presta para nada. Melhor é o obedecer do que o sacrificar. E digo mais, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. O pecado da desobediência é como da de feitiçaria. É por isso que Deus arrancou Saul do trono, porque quando Deus olhou para Saul, Deus lembrou de Adão. Mas vem comigo. Não coloca ninguém. Aí outra observação. Na arca, tu não põe muita coisa não. É uma porta e uma janela. E detalhe, na porta não põe botão de automoção. Na porta não põe maçaneta. Na porta não põe alavanca. Nenhum meio para você manusear a porta. Por quê? Porque o capítulo 7, versículo 11 diz que o Senhor, versículo 16, diz que o Senhor fechou a arca pelo lado de fora. Aí eu vou ter que ir para a Bíblia com você. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Então, se Deus está fechando, é justamente para quando Noé enjoar, ou alguém da sua casa, não meter a mão na porta e abrir. Por quê? Porque se alguém abrisse a porta no processo do dilúvio, a água que estava matando fora mataria quem estava dentro. Então tem portas que Deus fecha na tua vida, não é para te ver na prova. Tem portas que Deus fecha na tua vida, não é para ver você no vento. Tem portas que Deus fechou só para garantir a sobrevivência da tua casa. Pregador, por quê? Porque nem toda porta que Deus fecha é sinal de luta e de batalha. Eliseu olhou para a viúva, segundo de Reis 4:4, e entrarás na tua casa e fecharás a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E o que é que acontece quando a porta fecha? O milagre acontece,
sai da botija e enche os vasos. Um pouquinho sai da botija. Pegue na mão de alguém. Ai, pegue na mão de alguém. Pega aí. Eu já vou terminar. Pegue na mão de um vaso ligado. Pegue na mão de um crente do manto. Sacoleja ele. Sacoleja ela. E diga: a porta fechada é milagre do lado de dentro. Sabe por que Deus fecha? Porque tem muita gente querendo meter o olho no teu milagre. E milagre não é para quem está fora. Milagre é para quem está do lado de dentro. Milagre! Toma! Terema racanda-se. E outra: Deus não abre o que está aberto, viu, meu filho? Porque Ele não é Deus de possibilidade. Deus só pode fechar, Deus só pode abrir o que está fechado. Então, se a porta fechou, glorifica, meu filho. É sinal que uma porta maior Ele vai abrir para a tua casa. Porque é o mesmo Deus que fecha aqui, é o mesmo Deus que abre lá. Então, se a porta fechou, não questiona não. Entenda o propósito. Pregador, por quê? Porque quando chega o momento do dilúvio acontecer, entra o versículo que eu li, e Deus disse: vem e entra tu e tu. Eu gostei dessa tradução. Por quê? Porque a tradução diz: vem e entra. Se eu digo para minha esposa vem, é porque eu não estou lá, estou aqui querendo que ela venha. Então, quando o texto diz vem e entra, é Deus dizendo: eu já estou dentro do projeto. Por quê? Porque Deus nunca vai te entregar projeto que Ele não está. Eu vou repetir: desceu agora. Deus não te dá projeto que Ele não esteja. Antes dele te entregar um projeto, Ele te chama para dentro primeiro. Antes. Renan, me prove isso aí na Bíblia. Vou provar. 1 Samuel capítulo 16. E disse Deus para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Enche o teu chifre e vem. Por que Deus disse vem? Porque Deus já estava na casa de Jessé dizendo: estou te esperando aqui. E ó, isso aqui prova a onipresença dele. Porque é o mesmo Deus que está na casa de Jessé dizendo vem, é o mesmo que está do lado dele dizendo: e enviar-te-ei. E enviar-te-ei. Ô Noé, entra. Por quê? Porque o prazo é 7 dias. Para quê? Para começar a crise. Está escrito, versículo 11: e no ano 600 de Noé, Noé entrou na arca com 600 anos e só saiu da arca com 601. Agora pega aqui. Quando Noé entra com todo mundo que Deus determinou, duas coisas acontecem. Primeiro, as fronteiras da terra se rompem. Crateras explodiram por toda a terra. E as janelas do céu se abriram. Vem comigo. É chuva vindo de cima e água brotando da terra. A pressa de Deus de exterminar a raça humana era tanta, por causa da tristeza e da maldade, que o nível da água sobe numa velocidade terrível. Por quê? Água de cima, água de baixo. Aí tu pensa, 40 dias, o nível só subindo. Quem subiu pro terraço de casa, não deu jeito. Quem foi numa árvore da vida, não deu jeito. Quem se cansou para ir pro morro, chegou lá no morro e não deu jeito. Quem conseguiu, se conseguiu alcançar a montanha, também não teve jeito. Por quê? Porque quando a crise vem, ela vem para pegar quem está embaixo e ela também pega quem está em cima. Não tem diferença de classe social. Quando o dilúvio vem pro pobre, vem pro rico, vem pro magro, vem pro gordo, vem pro grande, vem pro pequeno. Por quê? Porque tá todo mundo no mesmo bolo. Aí Deus vai exterminar. E Noé, Deus disse: entra na arca. Pregador, por quê? Porque existem duas formas de se estar em uma crise. Primeiro, vivendo ela.
Segundo, passando por ela. Quem vive a crise, morre na crise. Quem vive a crise, perdeu a família por causa da crise. Quem vive a crise, abandonou a igreja por causa da crise. Quem vive a crise, já morreu afogado com a crise. Quem vive a crise, já parou de ofertar e de dizimar por causa da crise. Agora quem está em Cristo, porque eu vou para ele. A arca aponta Cristo. Porque quem está em Cristo não morre afogado no dilúvio. Quem está em Cristo, ele coloca dentro da arca, porque no original a arca aqui é objeto apropriado para flutuar. Ou seja, não é? Está todo mundo se afogando, mas você e a tua casa passa por cima. Passa por... Pregador, não entendi, contextualiza. Eu vou. A nossa nação de 2015 para cá está vivendo as águas do dilúvio. De 2015 para cá é uma crise desenfreada, generalizada. E quanta gente já foi danificada por causa da crise. Aí vai entender, numa crise como essa que todo mundo está falando, uma multidão de crente, é essa hora da madrugada dentro da igreja. Numa crise como essa, tua empresa está crescendo, não falta pão na tua mesa. Você está no shopping comprando roupa toda semana, está no McDonald's igual o pastor Eliel. Numa crise como essa, você entra no shopping, o shopping está lotado de crente. Pregador, por quê? Porque quem está em Cristo não morre afogado. Quem está em Cristo, Deus diz, a mesma água que matou o da direita, a mesma água que matou o vizinho da esquerda, a mesma água que está matando muita gente ao teu redor, é ela que está aumentando o teu nível. Não, você não entendeu, eu vou repetir, é 5 da manhã, a bateria fica lenta, eu já estou com a minha bateria em 15%, e tem gente aí que está cansado, mas eu sou dirigente de vigília, e eu vou usar didática. Pega na mão de um crente, pega na mão de um vaso, saculeja ele, saculeja ela. Eu vim como resposta de Deus para alguém essa madrugada. Deus te trouxe para a arca e está dizendo, não morre não, passa por cima. Passa por cima. Alguém já começou a entender. Passa por cima. Passa por cima. Ai, eu acabei de receber uma informação do céu. Jesus me disse que vai sacudir a estrutura de crentes aqui esta noite. Pregador, por quê? Porque tu não veio aqui por causa da proposta, tu não veio aqui por causa da programação, tu veio aqui porque o dono do projeto disse entra. O dono Teca, Rianda Candacé, Urianda Candarábia, ele me anda com a naia, Tecador. Eu quero ver aonde estão os canelas de fogo. Eu quero saber onde estão, eu vou entrar. Eu tô pensando que eu não vou dar lugar não? Só porque eu tô aqui, eu vou dar lugar. Pega na mão de um crente ligado, sacode ele, sacode ela e diga, projeto que Deus determinou que vai dar certo, não tem dilúvio pra fazer dar errado. Não tem, meu Deus. Ai, meu Pai. Ai, meu Pai, Jesus. Urianda. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, é madrugada de renovo, então pode. Não fale português, fala no idioma do céu. Eu vou te dar 30 segundos para tu receber autoridade espiritual. É agora, é agora, é agora. Aumenta o volume, 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 aumenta o volume. Jesus está me dizendo, Renan, são 5h15 da manhã, enquanto a minha igreja está adorando, obras do diabo estão caindo por terra, por toda a Penha, por todo o Rio de Janeiro. Enquanto tem crente adorando, todo o projeto do diabo acabou de cair por terra. Agora acabou de cair. Entra, entra, entra.
aqui, andando por cima das águas. Os discípulos, é fantasma. E eu disse, para de palhaçada, sou eu, não temas. Pedro, que é o mais... Pedro tem problemas comportamentais, mas é o único corajoso. Se é tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. Quer ficar olhando para a crise. É por isso que Deus colocou uma porta e uma janela pequena, para ninguém ficar olhando para o lado de fora. Aí vem veio Pedro. Quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar, pastor Silas filho. Jesus estendeu a mão para Pedro e disse, levanta-te. Pregador, por quê? Em mar que Jesus caminha, quem está em Cristo não afunda. Eu vou repetir para os vasos adoradores da madrugada. Em mar que Jesus caminha, quem está em Cristo não afunda. Lá vai a resposta de Deus para a tua vida. O teu projeto não vai afundar. O teu projeto não vai afundar. Jesus. Não sei se sou eu, mas eu estou sentindo uma unção aqui no altar. É meu Deus, eu estou sentindo uma unção. Olhe para cá e eu concluo a mensagem. Fechei a Bíblia. O folclore brasileiro deu as águas para Iemanjá. Aí os adeptos dela, todo dia 31 de dezembro, corre lá para Copacabana para pular 3 ondinhas. Aí eu encuquei. Eu falei, peraí, se Iemanjá, os seus seguidores têm que pular onda, eu não troco ela pelo Deus da Bíblia. Não troco. Por quê? Porque o meu Jesus não pula onda e nem convida os seus a pular onda. Jesus convida para caminhar junto com ele por cima. Não, isso aqui é para explodir esse lugar. Se ele não fizer tapete para tu caminhar, ele abre mar e tu passa em seco. Se o mar não abrir, ele abre Jordão. Meu Deus, só que ninguém vai paralisar o projeto de Deus na tua vida. Eu vou repetir, ninguém vai paralisar o projeto de Deus na tua vida. Aproveita que já tem crente de pé, fica de pé quem está sentado. Eu vou terminar agora, que o meu tempo acabou de estourar. Agora vem comigo. Léo, é a conclusão, tá? Diz o texto, tá lá, versículo 18 do capítulo 7. As águas chegaram a uma altitude de 7 metros acima das maiores montanhas da terra. Lá no Himalaia tem uma montanha chamada Everest.
com seus 8.848 metros de altura acima do nível do mar. Se as águas ficaram 7 metros acima da maior montanha, então tenta imaginar o Everest 7 metros abaixo da água. E detalhe, é a primeira vez na Bíblia que eu vejo água simbolizar a morte, hein? Porque água é mistério. Ezequiel 47, passa por ela. Aí canela, joelho, cintura, daqui a pouco aprofundou tudo, mistério. Água na Bíblia é restauração. Naamã teve que descer 7 vezes nas águas do Jordão. Água na Bíblia é vida. João capítulo 4, Jesus olhou para a mulher samaritana e disse assim: se tu beber da água que eu te der, ela vai se tornar em você uma fonte. Água na Bíblia é a palavra, porque quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Só que a água que dá vida para uns, aqui é a condenação de morte para outros. Irmão, meu Deus, se as águas estão 7 metros acima, a arca é objeto apropriado para flutuar, ou seja, a arca está por cima dos 7 metros acima da montanha, ou da maior montanha da terra. A altitude está elevadíssima. Quem aqui já cruzou serra sabe o que eu vou dizer. Já andou de avião também sabe o que eu vou dizer. Tu vai nessa serra do Rio de Janeiro aí, você vai subindo, quanto mais tu sobe, a pressão aumenta. Cada um tem um comportamento. Uns ouvidos tapa, outros ficam enjoados, outro cabeça dói. Eu já vi gente ficar com dor de dente por causa da altitude. De avião então, ixi, eu só ando porque é necessidade. Que eu passo muito mal. Porque a altitude é muito alta. E qual é a tendência da altitude? Aumentar a pressão. E qual é a tendência da pressão na arca que está 7 metros acima da maior montanha, com seus 8.848 metros de altitude acima do nível do mar? É pressionar a arca. E se pressionasse a arca, não era de se estranhar não, viu? Que brechas se abririam. Porque a pressão tenta romper a estrutura. E se a pressão romper a estrutura, mesmo a arca estando em cima, o que mata vai infiltrar para matar quem está dentro. Só que eu nunca vi projeto de Deus de errado. Por que, Renan? Porque vamos voltar para a planta. Deus olhou e disse assim, ó, tem que ser madeira de cipreste. E aí não. Betuma por dentro e betuma. O que é isso, Renan? Revestimento. Pregador, por quê? Porque para Deus ser bom não é o suficiente, meu filho. Por que tem gente que quando chegou em cima, a brecha se abriu e afundou? Eu conheço um monte de gente que atingiu o sucesso. Quando chegou lá em cima, começou a aparecer um monte de brecha. Aí afundou e nunca mais subiu de novo. Por quê? Porque ser bom não é suficiente não, meu filho. Porque ser bom te leva para cima, mas ser revestido por Deus te mantém lá. Prova isso aí, eu vou provar. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque tu pode ser bom, mas não é você não, meu filho. Porque somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então aqui ser bom não é o suficiente, viu, meu filho? Pregar bem não é o suficiente, cantar bem não é o suficiente, ser o melhor marido não é o suficiente, ser o melhor obreiro não é o suficiente, ser o melhor filho não é o suficiente. Por que tu veio para a vigília? Porque Jesus disse para os discípulos, Lucas capítulo 24, versículo de número 49: ficai, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa madrugada é a madrugada da resposta.
Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém, e também é a madrugada do revestimento. Meu Deus, meu Pai, segure na mão de um crente. Eu recebi a autoridade de Deus aqui. Toda a igreja, dê as mãos aqui embaixo quanto aí em cima. Faça isso, por favor. Eu devolvo o microfone agora. Só que eu vim aqui com um compromisso com o céu, e debaixo do tempo que foi me proposto, porque eu já excedi, eu quero que tu levante a mão desse crente o mais alto e diga para ele ou diga para ela: quem te colocou em cima foi Deus. Não sacode, diga: quem te colocou em cima foi Deus. E quem Deus coloca em cima, Ele sustenta em cima. Quem Deus segure na mão de alguém. Prepara aqui, Martinha. Pegue na mão de alguém aí, segura. Agora você sabe por quê? Escute isso. Você sabe por que que Jesus não pulou do pináculo do templo quando o diabo disse assim, ó: se joga daqui? Porque Jesus estava em cima do pináculo. Ei, mas quem colocou Jesus lá em cima foi o diabo. Interessante. O diabo disse: se joga. Jesus disse: não tentarás o Senhor. É porque Jesus é muito educado. Se sou eu diria: como é que eu vou me jogar se não foi Deus que me colocou? Porque quem o diabo coloca em cima é o próprio diabo que derruba. Agora, quem Deus coloca em cima, irmão, não tem diabo, não tem dilúvio, não tem ninguém que derruba quem Deus colocou em cima. Jesus não se joga, por quê? Não foi Deus que me colocou. E o betume é uma espécie também de impermeabilizante, que vai impedir que a água infiltre, mesmo a estrutura sendo revestida. Tem gente que está aqui que o diabo disse: depois da vigília eu vou tocar nele por fora. Vai vir carro, mas o carro não vai te pegar. Se tu passar no tiroteio, a bala não vai te atingir. Não, ninguém vai tocar na tua estrutura. Eu vim como resposta de Deus para alguém, e eu vou liberar a palavra. Assim diz o Senhor: ninguém põe fim naquilo que Deus deu começo. Ninguém põe fim naquilo que Deus colocou começo. Segura a mão lá em cima. Jesus disse que vai renovar a crente aqui. Cantará marraia. No 3, você vai agarrar um crente aí, pentecostal, e vai liberar uma palavra. Calma, é no 3. Esses dias, mês passado, escute isso, mantenha a mão aqui assim, ó. Estou eu indo de Mato Grosso do Sul para Pernambuco, para atender a Advec de Pernambuco, pregando para os jovens e adolescentes, com o pastor Oséias. No sul estava uma tempestade muito grande. Quem lembrou aqui em maio, a tempestade que estava no Rio e no sul? E eu peguei um voo de madrugada de Mato Grosso para Pernambuco. Quando o avião decolou, ainda nas imediações de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ali no aeroporto, quando eu saí, uma turbulência que eu nunca peguei na minha vida. E eu já sou cagão. Não, você não tá, porque tu não estava lá, porque tu não tem noção da turbulência que foi. O avião começou a sacolejar. Até aí tudo bem. Só que o avião fez um negócio que eu nunca vi na minha vida. Parecia que eu estava numa montanha russa. O avião está assim e fez assim, ó. E o povo indo para cima. E começou o desespero dentro do avião. Mulher começando a chorar. Os próprios, aquelas mulheres aeromoças se segurando nas cadeiras. E eu comecei a gritar.
Diabo, já te vi. Há poder no sangue. Deus, é tu que me colocou aqui, então me segura. Irmão, eu só sei que o avião parou de saculejar. Pregador, por quê? Porque quem Deus coloca em cima não tem crise, não tem demônio, não tem diabo, não tem tempo, não tem tempestade, não tem furacão. Ninguém vai derrubar aquilo que Deus estabeleceu. Levanta as duas mãos, o mais alto. Vira de frente para o crente mais ligado do teu lado. Vira aí. Faz cara de vaso. Renan, como é cara de vaso? Faz cara feia. Vira para ele. Olha no olho dele ou dela e diga: te prepara. Porque começou embaixo, mas Deus vai terminar o que começou na tua vida por cima. Eu digo tua vida nunca mais será a mesma. Eu digo 2, essa madrugada